Estamos ao vivo com o segundo capítulo da série Estratégias para Rejuvenescer com a equipe multidisciplinar. Para quem não sabe, para quem não me conhece, eu sou a doutora Poliana, sou médica de performance em saúde e eu resolvi criar essa série de lives para trazer uma equipe multidisciplinar que trabalha no batente, no dia a dia, com casos reais, auxiliando as pessoas a envelhecerem bem e guiando, né, as verdadeiras estratégias aí para retardar o envelhecimento. Sinto lhes informar, mas não existe ainda nenhuma estratégia cientificamente comprovada que rejuvenesça, mas a gente pode sim se planejar, investir em saúde e se preparar para um envelhecimento bem sucedido. Tá chegando aí para ajudar a gente a incrementar, agregar valor nessas lives com muita informação. E, gente, vai mandando. Olha só, temos uma convidada especial de última hora. Olha aí, quem tá aí? Tudo bem, Poli? Tudo bem? E essa aí é a mais Boa nova, noite, boa noite, pessoal. essa é a mais nova integrante Ela quis dar do. oi para todo mundo. Fala oi. Manda um beijinho. Agora vai lá com a mamãe, tá bom? Estamos aí, ali o batente começa desde cedo, né? Puxando um pezinho, fazendo um funcionalzinho para desenvolver o psicomotor, não é não? Tá me Tá me ouvindo bem? ouvindo? Eu tô. Tô ouvindo sim. Legal. Então, para quem não te conhece, diga-nos quem é Anderson Manara e qual é o perfil dos clientes, né? Eu falo paciente, mas dos clientes que te procuram. Só para o Legal, pessoal bom. tentar entender, assim, mais ou menos o público que a gente está tentando direcionar aí. Ok, bom, obrigado, doutora Poliana, mais uma vez pelo convite. Já fizemos outras lives aí há um tempo atrás, já faz um tempinho, mas vou me apresentar aqui. Então, meu nome é Anderson Manara, sou coach e personal trainer, né? Então, a diferença do personal é que ele só aplica atividade física para os alunos, né? Normalmente, e o coach tem algumas estratégias além disso, né? Tanto psicológicas quanto dicas diárias de corrida, nutrição, dicas, né? Então, nós temos aí a intenção de ligar as relações com outros profissionais, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, e direcionar todos os meus clientes para essas pessoas, tentando desenvolver o máximo de eficácia no treinamento e no dia a dia, tá? Então, já trabalhei com personal trainer há mais de 15 anos, então, desenvolvo já há um bom tempo um trabalho personalizado. A Poliana, inclusive, é minha aluna já há 4, 5 anos, se não me engano. A mãe dela também já há 3 anos. Treina comigo aí 2 vezes na semana agora. E desenvolveu bastante habilidade também nos últimos anos. Meu público é muito família, muitas mulheres, mulheres 30 a mais, 40 a mais, e realmente pretendem emagrecer e diminuir as dores e ter um cotidiano mais saudável, né? Então, hoje eu trabalho especificamente em condomínios, residências, atendo até em academias, mas o meu público hoje eles preferem mais condomínio e residências, tá? Uhum. E são mulheres aí 30 a mais, né? Tanto que, para quem não sabe, assim, realmente, a gente já fez algumas lives, foi o Anderson que me encorajou a entrar nesse mundinho aí do digital, porque médico é muito cheio das vergonhas. E aí foi uma live que a gente fez que eu falei, pô, até que é legal. E aí a gente começou a criar aí uma identidade mais nesse mundo digital para trazer informação, né? Então, assim, Sim, a nossa live é Estratégias para Rejuvenescer, né, com a equipe multi, que nem você falou. Todos os profissionais eles têm que ter uma visão mais integrativa, tentar olhar o paciente como um todo. E eu acredito muito nessa questão do agregar valor. Tipo, profissionais de áreas diferentes, eles vêm sempre para somar, para agregar nos resultados. E aí, eu que tive lá uma formação, né, uma vivência na especialidade de geriatria, vejo muito com bons olhos, assim, eu vejo uma mudança, um benefício assim muito grande quando esses profissionais, mesmo trabalhando de forma isolada, apenas se comuniquem. Então é por isso que eu criei essa estratégia aí, porque a gente vê muita fórmula mágica, né? Muita procedimento, muita coisa,
que, na verdade, o grande segredo aí é a consistência. Então, eu queria bem pontuar isso, é por isso que a gente está aqui hoje. Criei aí um títulozinho especial para você, tipo, como se tornar antifrágil, só para tentar pontuar um pouco, porque o conceito da antifragilidade é você não só superar, né, as adversidades, porque isso, independente da idade, a gente vai ter adversidades psicológicas e físicas também, mas a gente sabe que o processo de envelhecimento em si traz bastante desafios. E aí a questão da antifragilidade é essa ideia da gente querer não só superar, né, se manter ali firme, mas também melhorar com o tempo. Então eu criei aí o desafio Age Like Wine, que é tipo envelheça que nem vinho, tipo que a cada ano que passa você vai só melhorando. E para isso o Anderson tá aqui hoje, para mostrar pra gente que é possível. E aí espero que, bom, gente, quem quiser fazer pergunta, quem quiser já pode se sentir à vontade que ao longo da live a gente vai responder. Mas então, Anderson, conta pra gente. Então, esse seu público é mais família, né? E as mulheres em si, né? Porque a gente conversa bastante, né? Nos treinos que a gente faz semanal. Mas quais são as principais reclamações, assim, as queixas, as dores, os conflitos? Tipo, como que elas chegam até você? Como que elas chegam de fato, assim, não, agora pra mim chegou, é o fundo do poço, eu vou começar um personal. Quais são as principais dores desse Legal. seu público? Primeiro, dar boa noite aí também para os meus alunos que entraram, a Silvia, a sua mãe, Vani, a Elô, o pessoal que me acompanha também sempre nas lives. Obrigado A mais uma vez. Clícia. A Tô vendo Clícia, a Clícia aqui. você já É a entrou Clícia aqui? das antigas Ah, Clícia, também. tudo bem, Clícia? Legal. Bom, as pessoas normalmente chegam em mim buscando as duas principais situações: emagrecimento, então problemas com peso, né? Buscando aí melhorar a rotina cotidiana e diminuir dores, tá? Então, normalmente são as principais situações que as pessoas buscam e que, lógico, escondidas, algumas situações que aos poucos eu vou percebendo que elas não, nem elas mesmas percebem, às vezes, que tem essas dificuldades, mas conversando no dia a dia, às vezes na aula experimental eu já percebo que não é só a questão, por exemplo, de emagrecimento ou dores, né? Então, tem algo aí por trás. Então, normalmente, essas pessoas, elas não tiveram o hábito de treinar, elas não tiveram o hábito de manter uma boa alimentação, né? Então, é difícil de repente, você entrar nesse mundo fitness, né? Que as pessoas falam, mas eu considero muito mais o wellness, né? Que é bem-estar. Então, Sim, é importante sim treinar pesado, mas é importante sim se sentir bem, né? Então, sim. nem todo mundo gosta de treinar tão pesado e o importante é o personal também se adequar a essa situação, né? E a maioria das pessoas, elas têm dificuldade realmente em entender a rotina necessária para manter um equilíbrio com peso e uma rotina necessária de exercícios que façam com que as dores delas diminuam. Normalmente, dores articulares, então coluna, joelho, cervical, punho. Então, são essas dores. Essas são as E, mais comuns, né? Sem falar aquelas pessoas que já se instalaram com uma doença crônica, tipo sim, fibromialgicas. sim, As sim. mulheres que têm fibromialgia. Sim. Normalmente são assim, as primeiras coisas que elas vão relatando. Aí as dores ocultas, né? Que normalmente eu falo. Aí vem uma fibromialgia, vem uma pressão alta, vem um colesterol alto. Essa pessoa está com IMC, né? Que é o índice de massa corpórea alta também. Fatores que ajudam na inflamação do seu corpo, né? E é uma consequência no decorrer do tempo, no acúmulo dos anos, você ir sentindo isso aumentar, né? Então, normalmente a pessoa me procura, ela está realmente com um peso muito alto, ela nunca se acostumou, nunca esteve naquela posição, né? E ela também, de repente, está percebendo que subir uma escada está muito difícil, ir para o trabalho, brincar com o filho, para dormir até muitas vezes, está sentado e está sentindo dor, falta de ar no escritório. Então, são situações que a maioria das pessoas relatam e que eu tento desenvolver estratégias para que essa pessoa atinja o mais rápido possível uma mudança e que ela perceba que é possível sim
modificar o corpo dela, a rotina dela, através de coisas básicas, que é o que nós estamos falando aqui, né? Existem diversos métodos aí que, né, médicos, cirurgiões, personal trainers vendem com ilusões, coisas rápidas. É possível sim emagrecer rápido, mas o mais difícil não é emagrecer rápido. O mais difícil não é tirar uma dor por 2 dias. O mais difícil é ficar saudável por muito tempo, né? Então, a minha intenção é sempre mostrar para essas pessoas estratégias fáceis durante todos os seus dias que você consegue atingir resultados e consiga dar sequência aí com treinos e alimentação adequada. Ou seja, né, literalmente a pessoa só vem quando a dor tá muito grande, né? Tipo assim, seja a dor física, né, literalmente, ou Sim. nessa questão, né, tipo, do excesso de peso, ou de um cansaço, uma fadiga, que ela não aguenta mais ir em algum médico que fala, tem que fazer exercício. E aí, assim, eu acho que ainda o que faz as pessoas irem infelizmente, ainda é mais a estética, ou realmente você já tá com um diagnóstico, né? Sim. Então, a pessoa está preocupada em cuidar da doença e Sim. não da saúde. Porque, Sim. infelizmente, quem não é da área não consegue visualizar as limitações que essas doenças crônicas trazem. Então, perdem aquela janela de oportunidade de você prevenir, que seria a forma muito mais barata e menos e mais barata e mais eficaz, né? Pensando em que vai ter menos complicações lá na frente. Depois que a doença instalou, aí a gente começa a paliar, né? Então, esse que é o grande ponto. Então, Eu só esqueci de mencionar, Juliana, a questão da dor mental, né? A dor emocional, a dor psicológica. Porque essa, normalmente, ela não é uma dor que você identificar facilmente, né? Então, por trás também dessas situações da questão do emagrecimento, da dor cotidiana, tá aquela situação, aquela pessoa que já está desgastada, já de repente não tem uma autoconfiança, que não se sente bem recebida, até ou marido, ou esposa, ou no trabalho, ou não consegue mais pôr uma roupa que se sente bem, então acaba ficando mais reclusa. Então, vai ocasionando também em dor psicológica. E eu tento, de certa forma, dar orientações para as pessoas para que o exercício se torne uma ajuda, um apoio, como uma terapia, e não apenas como um tratamento estético. Porque essa questão da autoestima é verdade. Eu já tive paciente que falou assim, olha, mas eu, assim, o receio de aparecer numa academia, porque geralmente você já acha que o pessoal da academia é aquele pessoal malhadão, era o perfil, né? Agora esperamos que mude e que seja mais receptivo até as pessoas assim que mais maduras, que já passou dos 60 e tudo mais, que seja um clima mais amistoso, porque se a gente Sim. realmente não dá a sensação de recompensa ao hábito do exercício, fica sempre naquela pegada de é sempre árduo e negativo, como tipo, eu não quero, mas eu preciso, eu não quero, mas eu preciso. Aí dificilmente essa pessoa vai se manter com aquela motivação. E motivação não é sempre, né? Tipo, na verdade, o hábito ele precisa ser criado justamente para você manter a consistência. Porque a gente sabe que a motivação ela é mais um fogo de palha, assim, ela vem e vai É o embora que faz rápido. você iniciar, né? Exatamente. A motivação, né? Por Sim. algum motivo. Sim. Geralmente é isso, eu quero melhorar a minha autoestima, eu quero melhorar a dor que eu tô sentindo no quadril, o médico falou que eu preciso emagrecer, aí vai até ali o limitezinho, mas Sim. esquece tipo, de fazer aquela poupança da saúde, né? Que eu falo. E aí, mais pra frente, de repente, se der, a gente dá uma comentada. Mas então, Legal. qual que é o impacto quando você começa a acompanhar esses clientes, né? Qual que é o impacto que você percebe na qualidade, o impacto que essas queixas iniciais delas trazem para a vida delas, né? Tipo, pensando em qualidade de vida mesmo. Essa percepção que você falou assim, ele vem por um motivo, mas na verdade são outros a Sim. mais, que a pessoa não tenha nem a consciência disso, ela vai se tocando no meio do processo. Normalmente eu tento dar o resultado mais rápido para a pessoa, tanto em questão de dor quanto emagrecimento, porque é o que
motiva inicialmente essa pessoa no primeiro, segundo, terceiro mês. Então, eu tenho comigo que se até o terceiro mês essa pessoa percebeu fisicamente que ela já perdeu peso, que ela está sendo capaz, né? Está ganhando capacidade de andar mais, de ter uma respiração melhor, de sentir menos dores, de fazer as atividades cotidianas, essa pessoa ela já vai se sentir melhor nesses 3 meses. E esses 3 meses são críticos porque se a pessoa não sente, ela começa a perceber que ela está assim, perdendo tempo, que talvez ela esteja sendo enganada, que ela esteja fazendo papel de boba, né, na academia, e ela também não gosta de jogar o dinheiro dela fora, né? Então, a pessoa ela tem que sentir uma melhora inicial e normalmente eu tento trazer estratégias de perda de peso e fazendo com que ela melhore, principalmente dores lombar, joelho, coisas nesse sentido. Então, em 3 meses, melhorei isso, a tendência da pessoa permanecer mais 3 meses é muito maior, tá? E aí, nesses 3 meses, eu dou muita atenção para duas situações. A mudança dos hábitos, então, quantidade de vezes que come, quantidade de vezes que treina na semana, a qualidade do sono, hidratação. Então, muitas pessoas não tomam água, Dona Silvia, Dona Heloísa, Dona Ivani. Então, tomar água é uma coisa simples, mas se você não tiver o hábito de ter ela sempre por perto, né? Durante o dia a dia, você acaba não tomando, não esquece. Então, eu tento mudar pequenos hábitos, porque eu acredito que os pequenos hábitos vão fazer com que você tenha um grande resultado. E não sair já mudando tudo. Então, treinos, às vezes, até de 45 minutos para a pessoa, para ela se adaptar, né? Muitas vezes a pessoa ela treina comigo 2, 3 vezes na semana, não tem tempo ou não tem recurso para treinar mais vezes, ou eu também não tenho agenda. Então a pessoa, não, eu vou descer e fazer meia hora de atividade na esteira, já tá bom? Ótimo, né? Mas tem que acontecer esse compromisso com ela, né? Então eu costumo dizer que a pessoa ela tem que se comprometer, né? Ela quer normalmente algo, então ela procura um personal, ela se compromete a fazer aquilo. E aí, consequentemente, existe o resultado, né? Então, a junção de tudo isso vai fazer com que ela tenha o entendimento de que, ó, tá dando certo. Só que é um trabalho a médio e longo prazo. Tudo que é curto prazo pode gerar um resultado, pode gerar uma diferença da pessoa, mas muitas vezes 3 meses não é suficiente para a pessoa se adaptar a uma mudança alimentar, a uma mudança de rotina de ir dormir, de acordar, de ter o treino no dia a dia, meia hora, 40 minutos, 1 hora, mas é difícil das pessoas se encaixarem nisso. E na verdade, até só lembrando, porque a pessoa realmente ela traz um problema e ela tem a falsa ilusão de que ela vai fazer aquele esforço por um período temporário e que depois ela vai ficar livre. E enquanto Sim. ela tiver esse mindset de imediatismo, de que eu preciso fazer isso só até minha dor sumir, só até eu ficar magrinha, chegar em tal peso, como se... e aí eu trouxe uns dados assim que eu acho que são relevantes. Então, pensando em matéria de antifragilidade, né, tipo de envelhecer bem, então o que os estudos mostram é que assim, em todo o mundo, da forma como é hoje, né, que pouquíssimas pessoas se propõem a fazer do exercício de fato um hábito, nem os próprios médicos têm isso como hábito, porque não tem ainda uma consciência do quanto que é benéfico. 40% das pessoas acima dos 70 anos, elas vão ter sarcopenia. Sarcopenia é aquele vovozinho que não tem quando você vai cumprimentar ele, ele mal tem a força para te cumprimentar. Aquele que você vê andando, você fala, meu Deus, vai passar um vento e vai derrubar. Ou pior, às vezes ele não é tão magrinho visivelmente, mas ele tem aquele acúmulo de gordura, só que não tem a musculatura necessária para sustentar o próprio corpo. É a obesidade sarcopênica, o pior dos mundos. E aí, só mais um dado que eu considero relevante, é que conforme o envelhecimento vai progredindo, existe uma aceleração na perda de massa muscular. Isso é fisiológico. Então, a gente tem que aproveitar enquanto a gente ainda é jovem, porque a partir dos 30 anos, a gente começa a perder 1% de massa magra ao ano. Depois dos 50 anos, vai para 2% de perda de massa magra ao ano.
Então, as mulheres que estão aí na fase de peri e pós-menopausa, a partir dos 40 anos, existe o acúmulo de 2 quilos de peso a cada 3 anos, por questões hormonais. Mas, se essa mulher tiver uma reserva muscular que gere energia para queimar aquela gordurinha localizada, ela se mantém ativa. Ela não vai ter os sintomas da menopausa. Então, pensando nisso tudo, eu considero como se a gente precisa se preparar para envelhecer. Então, na verdade, esse conceito do antifrágil, envelhecer melhor, se tornar cada vez melhor, ele é possível. Mas tudo vai depender da nossa atitude, o nosso entendimento sobre o envelhecimento e o que a gente faz com isso. Porque fatos é fatos, né? Observacional a gente vê. Tem gente que envelheceu muito bem, tem gente que envelheceu muito mal. Então, Ilha de Okinawa, lá, para quem nunca leu, tem um livrinho que chama Ikigai, o segredo da longevidade dos japoneses. E eles explicam várias pequenas... É tão simples, mas muito valioso. Essas pequenas estratégias. Você pode fazer sozinho, algumas delas. Então, uma que eu acredito, assim, número 1 é o exercício físico. Porque é ele que vai preservar. Igual a gente guarda dinheiro para tipo, poder ter uma vida mais confortável lá na frente, a gente tem que guardar músculo. E por todas essas questões, não só hormonais, mas principalmente o seu estilo de vida é o que te fragiliza, né? Sim, é só fazer um link, Poli. A questão muscular, muitas vezes, né? Ela tem a principal relação, principalmente para as mulheres depois dos 30, né? Dos 30 anos, com a questão hormonal, né? Que muita gente acredita que não tem muito a ver, fazer força, para quê, né? Mas a questão hormonal, porque o músculo, você treinando força, ativa as glândulas, né? E a questão também da funcionalidade. Então, assim, essas dores que vão aparecendo normalmente, coluna, braço, perna, é mediante a falta de força muscular, né? Então, cara, existem milhões de tipos de lesões, né? Tendinite, bursite, tudo que é it aí, lesão de menisco, lesão óssea, né? Quando já é mais grave, artrite, artrose, tudo isso é mediante a falta de massa muscular e exercícios de alongamento que fazem com que realmente as articulações sejam sobrecarregadas. E não tem como nós pararmos de andar, de pegar o filho no colo, de lavar a louça, de ter situações cotidianas do dia a dia com essa fragilidade. Então, o corpo vai dando sinais de que, tá fraco aqui, tá aparecendo uma dorzinha ali. Então, normalmente, essas dores vão aparecendo, só que é difícil de explicar para as pessoas que é mediante a falta da prática de exercício. E, normalmente, as pessoas acham que o exercício vai fazer doer mais. O exercício vai atrapalhar. Então, é uma luta diária isso. Graças a Deus, agora os médicos já estão, né, indicando muito mais os exercícios físicos. Mas vamos olhar aí um panorama de 10 anos atrás, aí, que eu já estou em academia também há um tempo. Pouquíssimos médicos indicavam como um primeiro tratamento exercício físico. Né? Então, e aí, só a para grande maioria... ainda tem gente que fala assim, caminhada. Sim, caminhada é ótimo, vai melhorar. Então, eu sempre falo, né? Qualquer exercício é melhor que exercício nenhum. Mas se você está pensando em envelhecer bem e você precisa de massa muscular, caminhada, gente, não ganha massa muscular. Então, tem que ser treino resistido. Então, assim, tá na menopausa, tá na perimenopausa, mulher, você já passou dos 40, querida, tá atrasada, já começa para ontem puxar o resistido. Mas aí eu tô pensando em tônus muscular, tô pensando em vitalidade, porque é isso que gerar energia é músculo. Se você tá com gordura, você tá inflamada e tá carregando mais peso, é como se fosse uma mochilinha extra que você leva com você para cima e para baixo, né? Então, realmente, assim, o foco é você treinar para você cuidar da sua saúde. E aí a questão hormonal vai ajudar em alguns casos e tudo mais? Vai. Só que se a gente pegar as mulheres que são atletas ou que treinam assim de forma amadora mesmo, né, mas têm um estilo de vida mais ativo, elas não sofrem tanto nem com os problemas articulares, nem com os problemas da menopausa, nem com nada que seja inflamatório, problemas gastrointestinais, né, síndrome do intestino irritável, doença celíaca, que o povo adora. Intolerância à lactose, eu tô ficando velha, já passei dos 30, eu acho que agora eu tô ficando intolerante ao leite.
assim, tem muita desinformação, infelizmente, na internet, de gente querendo vender alguma coisa para resolver um problema, como se fosse Sim. simples, mas não é simples. Então, só para a gente continuar aqui, a última perguntinha que eu tinha para fazer, depois a gente vê essa que a galera tá mandando aí. Quais são as. Então, depois disso tudo que a gente falou, na sua opinião, quais seriam as principais ferramentas para ajudar na motivação de quem está começando? Qual tipo de treino começar? Ou quais ferramentas para tipo, ajudar nessa questão da motivação, para garantir a consistência? Quais são as tendências aí para 2023? Tá bom. Bom, primeiro eu vou começar falando pela ferramenta barra serviço, que eu acredito muito no diagnóstico, né? Então, as pessoas normalmente possuem um plano de saúde e eu sempre indico que elas façam um check-up. Então, a doutora Poliana que faz muito isso, né? Trabalha aí com esse público. Então, é sempre importante essa pessoa fazer um check-up para ter uma análise sanguínea, uma análise do tórax, dos órgãos, composição corporal, uma avaliação física para tentar entender quais são os principais problemas também, além da questão do emagrecimento e da dor, tá? Porém, a primeira coisa para mim é isso, uma análise, uma avaliação para você iniciar, né, todo o planejamento através disso. Ok. Entender o seu status de saúde atual, né? Assim, Isso, tá? Como isso, que está hoje, o que dá para melhorar? Aí a gente isso. tem um ponto de partida, né? Sim. A partir daí, você já começa a ter um parâmetro ou vários parâmetros para comparar. Então, dentro de 3 meses, normalmente o médico fala, ó, retorna aqui que nós vamos olhar esses exames. Um exemplo. Personal trainer, 1 mês e meio, 2 meses, ó, nós vamos refazer a avaliação física dentro desse tempo. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa é procurar realmente um personal trainer ou um professor de educação física ou uma academia que te oriente a fazer exercícios, tanto de força quanto aeróbicos, né? Então, exercícios de força podem ser os exercícios musculação convencional ou exercícios com peso do corpo ou exercícios funcionais, que está muito na moda, né? Por exemplo, o CrossFit também, que é uma modalidade mais intensa, mas é uma opção, tá? Então, achar a modalidade ou as modalidades que você vai fazer para realmente você conseguir ali e se encaixar. Ah, E aí você só ter... fazer um parênteses com Pode. relação a isso, porque acontece muito. Às vezes o paciente vem querendo, e é porque existe a modalidade certa para o objetivo certo. Então, uma vez que você definiu um ponto de partida, eu vejo muita confusão ainda dos próprios pacientes. Às vezes fala que quer emagrecer. Só que quando você vai de fato fazer a análise de composição corporal e junto os exames de laboratório, você percebe que ele não tem que emagrecer, porque ele já é magro demais. Mas ele tem a autopercepção de que está, acho que é mais uma flacidez que incomoda, Sim, aquela, né, falta de massa muscular, falta de tônus, que é o que incomoda. Então a pessoa sim, fica com aquela ideia errada de que precisa emagrecer. E aí faz dieta restritiva, que faz ele emagrecer rápido, só que fica naquele efeito balança e fragilizando, porque ele não perde só sem exercício, só dieta restritiva, ele perde músculo junto com a gordura. E aí ele vai tendo cada vez mais essa sensação de gordura, de sim, flacidez, de moleza. E às vezes ao contrário, paciente que tem uma massa muscular já avantajada, também quer dar uma secada, quer definir e está fazendo treino de musculação. O só profissional faz que está musculação. pegando cada vez mais força, ele se sente bem, ele fala, não, estou pegando pesado, eu sou... E a pessoa está cada vez mais crescendo e também não Sim, consegue ver resultados positivos, porque o objetivo dela é o quê? É secar. Tipo, secar a sim, gordura localizada. Então, o estímulo, até para a gente poder conversar, né? Tipo, médico, personal, nutricionista, você tem que saber qual é o ponto de partida e aquilo que você quer. Aí, a dependendo sim, disso, né, que a gente manda para musculação, para o aeróbico, para o funcional, para o HIIT, para os sim. intercalados, enfim, porque tem várias. E as pessoas elas devem entender que é um ciclo, né? Não é que inicialmente eu vou começar com HIIT, por exemplo, com peso corporal e não vai trabalhar a musculação. Depende do método que o personal utiliza, tá? Então, a segunda situação que eu acredito seria procurar um bom profissional que vai te orientar e te acompanhar nos exercícios.
Um exemplo que eu utilizo hoje também é o treinamento online, consultoria online, onde eu envio o treino para a pessoa e a pessoa vai na academia ou no próprio prédio mesmo, na própria residência e faz os exercícios de acordo com o que eu enviei, tá? Então é uma outra forma aí da pessoa treinar também com um custo muito mais baixo. A terceira situação que eu acredito muito, que é uma gamificação, né? A gamificação está na moda, que é o relógio. Então o relógio ele vai te dar diversos parâmetros diários. Então, quantidade de passos, para você ter uma noção, alguns dados também mais atualizados, né? Então, até a década de 70, as pessoas davam em média 10 mil passos. Então, as pessoas não tinham tanto elevador, carro, não tinham controle remoto, não tinham escada rolante, não tinham diversas situações, então elas se movimentavam muito mais. E hoje, elas dão cerca de 2.400 passos. Então, o problema é em não entender que você está sedentário, que você está se movimentando pouco. E o relógio ele te ajuda a dar informações, a ter informações e compartilhar com o professor, com o médico, de quantos passos diários você está tendo, qual o seu batimento cardíaco durante a atividade física, quantos quilômetros você correu, quantas calorias você gastou ativas e durante todo o dia. Então, são informações que são importantíssimas para essas pessoas entenderem que, olha, estou conseguindo manter o que os profissionais pediram para mim, né? Então, o gasto calórico diário, por exemplo, para quem quer emagrecer, é primordial. Assim como a frequência cardíaca para quem quer melhorar a sua capacidade respiratória é primordial. Então, tem algumas coisas que o relógio vai ajudar falar muito. O que você comentou, né? Tipo, a gamificação, assim, eu dei de Natal para minha mãe um reloginho. E, tipo, ela não gosta nada de tecnologia, mas o reloginho mostra a qualidade do sono dela. Então, pronto, agora ela usa o reloginho para ver a qualidade do sono. Aí a gente treina junto. Aí agora, toda vez, ela liga o reloginho para ver o quanto de caloria que o reloginho deu em cada treino que faz. E aí fica pontuando, né? Porque você coloca alvos, assim, minha meta é treinar 150 minutos na semana. E aí você fica lá, tipo, porque ele pisca. Sim. Tipo, 150 minutos, ele faz uma festinha para você, é tipo um videogame mesmo. E aí você não descansa enquanto você não bate a meta. O meu tem de andares, tipo, eu coloco assim, 10 andares tem que subir de escada. E aí ele pega e acaba, tipo, me dando parabéns. Toda vez que existem diversas marcas, diversos valores, diversos modelos. O importante é que a pessoa tenha, pelo menos aí, a questão da distância percorrida, a quantidade de calorias gasta e frequência cardíaca, né? Até a qualidade do sono é importante. Então, são situações que fazem com que a pessoa persiga aquele objetivo, aquela meta diária, né? Então, tem alguém, além do personal, lógico, que é chato, o médico que fica ali, mas o personal que está mais normalmente no dia a dia, cobrando, mas o relógio está indiretamente te falando, ó, tá ali. E uma das situações do meu relógio compartilha com os meus alunos também. Então, eu sei quando eles treinaram, mas eles também estão vendo quando eu treinei. Aí eles falam, nossa, meu Deus, eu acordei e você já tinha gastado 1.500 calorias. Eu falei, é o horário que eu tenho para correr, das 5 às 7 da manhã. E cria um espírito de grupo, né? Que é aquela sensação de recompensa que a gente falou que é importante para a gente se manter. Porque antes o cara da academia era aquele isolado chatão, falar, lá vem o fulano, tipo, que come tudo direitinho, que não bebe, que treina, tipo, agora. Só que esse cara, tipo, viveu melhor. Tipo, se a gente for pegar assim na linha do tempo, então a ideia é que a gente consiga trocar e o cara isolado ser o cara que tenha os maus hábitos, né? Tipo, para que a gente realmente possa... Aquilo, né? Pessoas precisam de pessoas. E quando a gente está vivendo em comunidade e tendo uma afinidade de pensamentos, a gente se sente parte de algo. E isso motiva a gente a continuar. Então, a questão as corridas de rua, né? Que está cada vez mais em alta. Tem criança, tem idoso indo, tipo, tem várias diversas distâncias, né? Para aproximar as pessoas, desde o iniciante ao avançado. Exatamente. O próprio CrossFit, que apesar da gente achar que é um esporte mais pesado, assim, eu já teve pessoas que já tinham tentado de tudo e só conseguiu quando foi pro CrossFit. Mas por quê? Porque lá eles meio que abraçam, assim, campeonato e tal. Não é aquela coisa da musculação que às vezes tem a gostosona da academia, o fortão que é bombadão, e aí, tipo,
vem você, tipo, meio fora, se sentindo fora da caixa. Então, gente, Sim, aí acho que a ideia aqui é a gente tentar melhorar a questão da consciência de que o investimento de saúde é a longo prazo. A questão do rejuvenescer, que a gente promete no título, né, da live, não é uma questão, é mais retardar o envelhecimento, porque a sim, gente não tem como parar o tempo, mas a gente tem como parecer muito mais jovem do que a gente é, né? sim. Tipo, e a gente vê isso nessa galera que já envelheceu. Então, de novo, para quem quiser, tem um documentário no Netflix, Netflix não, no YouTube de graça, chama Envelhecência, e tá para sair um outro que chama Além do Aposento. Eu acho que vale a pena porque a gente vê quem já percorreu o caminho e acaba tirando algumas conclusões daquilo que pode servir para a gente e aquilo que não a gente delega. Mas quando a gente fala de exercício, é para todo mundo, independente da idade. Quanto antes começar, tipo, melhor. Melhor, E não melhor. tem fim. Não é aquela coisa que você vai fazer por 3 meses, atingir o meu alvo de meta de peso e vou parar. Porque existem outros vários benefícios, inclusive a parte hormonal toda que você, o dia Sim, que você não estiver mais na fase reprodutiva, você não vai sofrer com os problemas de uma possível menopausa, andropausa, né? E lembrando que musculação também faz mulher, estimula a produção de testosterona para a mulher. Então hoje a gente sabe, tem reposição de testo para mulher, com vários efeitos colaterais, muitas vezes, que as pessoas acabam não divulgando tanto assim na mídia. Só fala o bônus. Esquecem de divulgar o ônus. E sim. aí as pessoas ficam com aquela falsa ideia de que sempre tem um jeitinho mágico para solucionar o problema. E eu, como geriatra, né, que sou, que assim, hoje eu falo que eu sou médica de performance em saúde, mas residência eu fiz de geriatria, acompanhei muita gente que envelheceu muito mal. E aí hoje eu posso dizer assim com muita propriedade de que medicações, vitaminas, suplemento, tudo que foi manipulado em farmácia não vai trazer qualidade de vida de forma tão eficiente quanto a medicina preventiva. Então é Sim. esse o objetivo da nossa live. Deixa eu ver. Ai, peraí, tinha um monte de pergunta aqui que É eu ver o que o pessoal manda de pergunta. Eu não consigo ver aqui. A Virgínia, ela pergunta assim: gostaria de saber o motivo de ter nódulo na tireoide. Aí, tô aqui. Ai, É, gente, me ligaram. cortou um pouquinho. Eu ouvi nódulo na tireoide. Gostaria de saber o motivo de ter nódulo na tireoide, pré-diabética e tive perda de peso. Faço dieta. Às vezes, almoço bem e o peso continua de 55 quilos. Tinha 63. Eu não entendi muito bem a pergunta, Virginia, se você tiver aí, porque eu entendi que ela contou um pouco da historinha dela. É, a relação com a questão, acho que alimentar dela com a tireoide, é isso? Que ela É, iniciou falando? talvez. É. Na verdade, Virginia, assim, são muitos pontos, porque às vezes você está vendo um emagrecimento na balança que não é de perda, não é perda de gordura. Às vezes você está fragilizando. A gente sabe que músculo pesa mais do que gordura. Então tem que ver o estímulo do exercício, se é que você está Se fazendo. ela estiver fazendo exercício, Porque se você não estiver fazendo exercício e você viu uma perda na balança, pode me procurar ou procure o seu médico, se você já tiver um, para fazer uma investigação e interromper esse processo, porque existe a síndrome de fragilidade e as pessoas às vezes demoram muito tempo para solucionar um problema que seria simples se tivesse pego no começo. Então, assim, todas essas doenças crônicas que você citou, seja doenças de tireoide, estar no estado de pré-diabetes, tudo isso precisa ser acompanhado, assim, precisa ver vários detalhes para poder melhorar a sua qualidade de vida, não só agora, mas principalmente, a gente fala assim, né? Você precisa chegar bem aos 60 anos para ficar livre de doenças incapacitantes aos 80. Então, sim. tipo, é isso, saúde é um investimento a longo prazo. Pelo que ela falou também, eu acredito que tem relação aí com atividade física, não sei se ela puder responder aí para você. Pessoas que fazem pouca atividade física não ativam as glândulas e a alimentação também é parte desse processo. Não basta comer corretamente e não fazer o exercício físico adequado para ativar as glândulas, né? Então,
a tireoide normalmente tem relação com hipertireoidismo ou hipotireoidismo e que desencadeia outras situações, por exemplo, a diabetes, né? Então, a gente já vê um histórico, por exemplo, nela, de repente, de uma má alimentação, um sedentarismo, Isso. que esteja ocasionando hoje um problema na tireoide, né? E só para lembrar sobre inflamação, né, de uma forma geral, porque doença da tireoide, a mais comum, a mais prevalente, tende a ser as autoimunes, que é como se fosse um curto-circuitozinho no seu sistema imunológico, que gera uma inflamação exacerbada e tal. Então, o sedentarismo, ele gera inflamação. Da mesma forma que o tabagismo. Então, ninguém mais discute os malefícios do cigarro. Mas hoje ainda não se tem a mesma consciência dos malefícios da ausência de movimento. Então, para todo o seu corpo funcionar, o exercício ele é fundamental. Ela diz que, pelo que eu entendi, que ela mandou aqui também, ó, toda semana com o mesmo peso. Eu estou assim. Parece que ela está na tentativa, não sei se Virgínia, se você puder passar para nós o que você pratica, o que você faz de atividade física, para nós entendermos, né? isso. Mas se Daí você não faz atividade física e só mantém uma alimentação adequada, a tendência é permanecer no peso que está, né? Se isso. você não está gastando mais e não está comendo, estimulando o corpo a construir músculo ou queimar gordura, não vai mudar muito mesmo se a alimentação está adequada, né? Então, E ela, mais para baixo, ela escreveu assim: estou com perda de massa muscular. Que exercício fazer? 67 anos com vitalidade de 40. Então, ela se sente bem, mas ainda ela já bem, que bom. detectou, alguém detectou para ela que ela está fragilizando, perdendo essa musculatura. Sim. Que exercício fazer? Então, é exercício resistido. É com Musculação. carga. Musculação. Musculação, mas assim, no funcional também tem exercícios com carga, né? Tipo, então é assim, tem que ser com peso. Pode ser o No peso do caso próprio dela, como ela corpo, está perdendo peso e de repente ela queira ganhar mais, ou massa, a musculação inicialmente é a melhor fundamental. estratégia. Pelo É, menos 2 vezes na semana, só para começar. eu digo, quem quer ganhar massa muscular, no mínimo três. Tá. Vai, Muito fica difícil do ganhar coach. massa muscular apenas 2 vezes na semana. É que nem Sim. quando o médico manda um remédio lá para você e fala assim, olha, para você não sentir dor e curar essa garganta, você tem que tomar em 6 horas esse remédio. Aí você vai e toma uma vez no dia. A garganta, em Sim, vez de passar em 3 dias, ela vai passar em 10. É a mesma coisa do exercício. sim. Não é que ela não vai ganhar massa muscular de jeito algum, mas vai ser muito lento o processo. Então, 3 vezes para aumento de massa magra no mínimo. Ah, tá. E aí, agora, é que ela mandou várias mensagens, assim, acho que mais cedo. Comendo ou não comendo, não saio dos 55 quilos. Então, realmente precisa dar uma intensificada aí na questão da dieta, o estímulo Sim, do treino, porque às vezes tem a questão. Então, quando a gente não está tendo resultado, tem uma sigla assim, chama FIT, FITT. Você precisa reavaliar a sua frequência de treino, a intensidade do treino, o tempo, a duração que você se mantém, né, treinando e o tipo, né? Então, todas essas. Geralmente a gente faz isso na consulta. O médico indicou hidro ou pilates. Infelizmente, tem alguns médicos que não estão muito conectados com essa questão da medicina preventiva. Eles tratam mais patologias. É isso que a gente aprende na faculdade. Então, assim, se for para realmente. É que precisa. Difícil falar assim, né? Porque eu não conheço o caso, não conheço. não, mas Virgínia, manda uma mensagem para nós no particular que nós Isso, que a gente tenta atendemos e respondemos melhor suas dúvidas. dar uma visualizada. E aí, eu não. Então, acho que é isso. As outras perguntas acho que eu já tinha visto. Era que exercício é melhor para perda de massa muscular? Pilates? Não, Não, é porque não, tava não perca, questionando. não perca músculo, não perca músculo, não faça. Para perder músculo é muito simples. Pouca caloria, pouca proteína e bastante exercício aeróbico. Se comer pouco e fizer bastante atividade, corrida, pedal, natação, coisas nesse sentido, até a caminhada, vai perder peso, vai perder músculo, mas o interessante é nunca perder músculo. Nunca.
É isso aí. Então, basicamente, o resumo da live é assim, poupe massa muscular. Quanto mais, Sim, melhor, né? Tipo, mas assim, de medidas naturais, né, gente? Também não vai também usar de outras estratégias, às vezes, mais deletérias para, tipo, inchar e não ser uma musculatura funcional. Que eu acho que sim, o grande sim. ponto aqui que a gente está trazendo é a questão da funcionalidade. Você se manter jovial, independente, funcional até os 100 anos de vida. É isso Gente, aí. era isso que eu tinha preparado para essa live de hoje. Obrigada, Anderson, por ter aceitado o Eu que convite. agradeço pelo convite, E doutora. a gente volta com novas séries de live, com certeza, porque a gente já fez algumas e tenho certeza que a parceria vai continuar. Gente, muito obrigada pela audiência. A gente se vê na próxima semana, nessa mesma hora, neste mesmo bate-canal. Vai ser com quem? Vai ser com qual profissional? Vai ser provavelmente com o André, que é um psicólogo focado Legal. aí com a questão mais de performance para homens, porque semana passada eu falei com a Grace, que era direcionada para mulheres maduras, ou com a Candice Pome, que ela é uma gerontóloga. E aí a gente vai discutir com vocês a diferença entre geriatria e gerontologia, mas também vamos continuar aí o foco do. Isso, Virginia, o Anderson é personal trainer e dos bons, viu? Qualquer coisa, manda mensagem para ele ali no direct. Muito Se tiver dúvida, como obrigado. falou, pode mandar inbox que a gente tenta responder e te dar uma direcionada aí Com para certeza. poder você envelhecer com saúde. Tá bom? Gente, Tá bom, beijo. Poli. Bom Obrigado. carnaval até Gente, semana que vem. obrigado. Os meus Tchau, alunos, tchau. tudo de bom, bom carnaval. Fiquem com Deus. Até mais.